Olá, o que é ONU? Eu tenho a honra de receber aqui a professora Paula Danese, que vai esclarecer essa dúvida para vocês do Fato Jurídico. Olá a todos e todas. Excelente pergunta, professor Adriano. Nós estamos aqui, século XXI, refletindo sobre a Organização das Nações Unidas e muitas pessoas se questionam, afinal de contas, qual é o papel da ONU. Mas antes mesmo da gente ingressar nessa pergunta, o que é ONU, a gente precisa entender da onde que surgiu, afinal de contas, a Organização das Nações Unidas. Muitos ainda se equivocam acreditando que foi logo em seguida, em 1945, que os países decidiram criar a Organização das Nações Unidas. Só que a gente tem que dar um passo atrás e lembrar da organização anterior, que foi a Liga das Nações. Então, pós Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Liga das Nações, que, infelizmente, ela acaba não conseguindo cumprir o seu mandato, não se constrói nesse fórum internacional, tal qual é a ONU, mas nós temos aí uma construção primária de uma organização internacional constituída por estados que serão ali objeto e, ao mesmo tempo, sujeitos. Então, nós teremos aí a perspectiva de uma organização internacional. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados, desde 1942, e aí muito encabeçado pelo então presidente Roosevelt, de ter uma organização que pudesse prevenir que conflitos como a Segunda Guerra ocorressem, começa a movimentar outros países, tal qual a Inglaterra e Rússia, e posteriormente vão tendo aí reuniões para que, logo após o fim da Segunda Guerra, pudéssemos constituir uma organização internacional. Então, a ONU é criada a partir da Carta da ONU, é o tratado que cria a organização. Então, sempre temos aí a perspectiva de cartas. E a Carta da ONU traz como objetivo muito específico para prevenir conflitos, para buscar esse equilíbrio de poderes. E, para isso, ela vai trazer no seu eixo a perspectiva de paz e segurança internacionais. Ela começa, então, com 50 estados e hoje tem 193. É o grande fórum de debate, de construção para o desenvolvimento e para a paz. Então, quando a gente pensa em paz, e por isso mesmo algumas pessoas acabam se referindo à ONU apenas em relação aos direitos humanos, esquecendo que ela também tem um papel político, econômico, relacionado ao desenvolvimento, meio ambiente, importantíssimos, que não dá para falar em paz e segurança sem realmente direitos humanos, mas não temos também como esquecer que para a construção dessa paz e desenvolvimento é preciso repensar em alimentação, acesso aí à tecnologia, cooperação em relação à saúde, é o que a gente tem visto com frequência, e também não só a questão do meio ambiente, mas também a questão econômica, o desenvolvimento. A própria ONU tem, por exemplo, o seu bojo, tratados específicos de compra e venda. Então, a gente não pode esquecer que é uma organização, além de tudo, interdisciplinar. Mesmo porque, em 1945, nós não tínhamos ainda um instrumento que trouxesse universalmente o que são os direitos humanos. Isso vai acontecer em 1948. E aí, para poder resumir a Organização das Nações Unidas, aí já compreendendo que ela não tem um papel único e focado na questão de direitos humanos, mas ele aparece sim porque é um eixo importantíssimo na construção da paz e segurança, nós temos a Assembleia Geral, que é o órgão mais democrático das Nações Unidas, onde todo mundo tem um voto e voz, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem aí por objetivo a manutenção da paz e, por isso mesmo, constrói resoluções que são obrigatórias para os estados, que tem 5 membros permanentes e 10 rotativos. Os 5 membros permanentes, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, tem o poder de veto, significando que, quando um decidir contrariamente aos demais, a resolução não passará. Então, é um instrumento importantíssimo, mas que também acaba enfrentando problemas para encontrar soluções no momento prático. Não que ele não tenha nenhum papel importante, ele é essencial ao Conselho de Segurança. Temos aí missões de paz que são autorizadas pelo Conselho de Segurança, por exemplo,
Há a questão de intervenções em relação a conflitos, então o Conselho de Segurança tem esse papel, mas a gente não pode esquecer de analisar os órgãos sem a questão crítica. Então, o poder de veto é algo que é muito debatido na doutrina como algo que deveria aí ser retirado ou mudado. E os 10 membros votativos têm poder aí de votar, mas não têm poder de veto. Posteriormente a isso, nós temos o Conselho Econômico e Social, que vai gerenciar todas essas questões e harmonizar aí as Nações Unidas na perspectiva de desenvolvimento, na perspectiva de meio ambiente. Então, nós temos aí programas especiais da ONU conectados a esse Conselho Econômico e Social, então, que vai gerenciar todas essas agências, trazendo harmonia para os interesses da organização em relação aos estados. Nós temos também a Corte Internacional de Justiça, o órgão aí da ONU judicial que tratará de demandas de Estado versus Estado, e, por fim, o secretariado, aí constituído com o secretário-geral, que vai representar ativamente as Nações Unidas e vai também administrar a organização. Desses pontos que eu já mencionei, é importante falar sobre o Conselho de Tutela, que é um órgão previsto na Carta da ONU, mas que não atua mais. A sua perspectiva, o seu mandato, era justamente para gerenciar aí os países que estivessem saindo da colonização e indo para a independência. Então, na década de 70, nós ainda tínhamos países colonizados. A partir do momento que nós não temos mais, o Conselho de Tutela perdeu o seu papel. Então, se nós olharmos a Carta da ONU, ele ainda permanece, mas ele não existe na prática. A Organização das Nações Unidas, ela é constituída por estados. Os estados são os sujeitos primários do direito internacional público. E os sujeitos secundários ou subsidiários seriam as organizações internacionais, dentre elas as Nações Unidas. Então, se nós pensarmos em perspectiva histórica, a construção das Nações Unidas vem justamente nessa necessidade da humanidade de ter um fórum onde se pudesse construir políticas em conjunto e pudesse se debater perspectivas e problemas globais globalmente. Então, ela tem um papel muito importante que deve ser levado em consideração, tanto é que ela existe até o momento e não tem nenhuma perspectiva de deixar aí de existir. Obviamente que a gente também vê que ela passa por mudanças, criações aí de outros organismos dentro dela, como, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que deixa de existir e tem a criação do Conselho de Direitos Humanos. Então, a organização tem esses 5 órgãos principais, mas ela também tem outros órgãos que atuam para que ela possa cumprir o seu mandato, para que ela possa cumprir o que está estabelecido na sua carta. Então, eu agradeço a atenção de todos e todas, espero que esse breve vídeo tenha instigado que vocês busquem aí o conhecimento, busquem aí saber como que a ONU atua, ela tem diversas perspectivas, tem voluntariado, tem estágio, tem aí perspectiva de carreiras, então é uma área a se pensar dentro do direito internacional. E lembrando, como eu mencionei anteriormente, que ela não é apenas voltada para o direito, ela é interdisciplinar, ou seja, podemos aí abranger diversas áreas para que a própria organização ela possa cumprir com a sua missão. Então, muito obrigada e até uma próxima.